Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, versículos de 1 a 4, assim nos diz o texto da palavra do Senhor. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Nos diz o texto no versículo de número 1, exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, entranhados afetos e misericórdias. Que o Senhor possa abençoar a leitura e a exposição da sua palavra a partir desse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nosso tema do domingo à noite, a comunhão, e nessa toada de podermos falar sobre a maior parte de temas possíveis dentro desse mesmo assunto, hoje eu gostaria de poder, com base nesse texto que nós lemos, falar sobre a relação que existe entre a comunhão e o amor. O amor é um dos temas mais belos da palavra de Deus, é claro, e nós temos algumas coisas interessantes sobre esse tema à luz das Escrituras Sagradas. Por exemplo, a primeira vez que o verbo amar é conjugado na Escritura Sagrada, a primeira vez que ele aparece, diz respeito ao momento em que, no capítulo 22 do livro de Gênesis, Deus chega para Abraão e diz assim: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e o oferece em holocausto. E é interessante nós pensarmos nisso, meus irmãos, porque o amor, uma vez que é um tema rico e abundante na Escritura, é tratado principalmente como a principal coisa errada que o pecado deixou no nosso mundo. Nós fomos criados para amar a Deus, mas a nossa vida e o nosso amor acabam sendo voltados para outras coisas que refletem as nossas próprias opiniões sobre tudo. Todas as coisas que você gosta, todas as coisas que você aprecia, todas as coisas que você gosta de fazer, ou as pessoas que você gosta de ter perto de você, são um reflexo daquilo que você ama. Então, quando nós dizemos que nós amamos alguém, obviamente nós estamos falando isso querendo dizer que essa pessoa está dentro dos nossos critérios. Então é bem verdade, meus irmãos, que por causa do pecado, quando nós dizemos que alguma coisa nos atrai, ou que nós amamos alguma coisa, nós estamos olhando para dentro de nós mesmos e projetando nessas pessoas o amor que nós temos a nós mesmos e não a Deus. É exatamente por isso que a primeira vez que esse verbo aparece na Escritura é Deus mandando que nós abramos mão de coisas que nós amamos. E é interessante nós pensarmos isso, porque se os seus afetos estão no lugar certo, você ama do jeito certo e as coisas certas. E é claro, meus irmãos, que nós não temos tempo de definir propriamente a palavra amor aqui. Mas o que eu gostaria que os irmãos percebessem é que Paulo, no versículo 1, usa 4 substantivos. E ele acrescenta a esses substantivos algumas particularidades interessantes. Então eu quero que os irmãos percebam que Paulo coloca no mesmo versículo, o que quer dizer que ele está falando, embora com palavras diferentes, da mesma coisa, 4 aspectos. O versículo 1 diz: se há, pois, alguma exortação, depois alguma consolação, depois alguma comunhão, e depois ele fala de afetos e misericórdias. Exortação, consolação, comunhão e afeto.
Eu acredito que essas 4 coisas estão presentes no conceito bíblico de amor. Mas o que eu gostaria de destacar aqui com os irmãos é que Paulo chama amor de uma coisa e afeto de outra. Porque quando nós pensamos no amor, nós estamos pensando naturalmente em pessoas que nós apreciamos. Mas o apóstolo Paulo diz que isso, propriamente dito, está dentro de algo muito maior, que não propriamente diz respeito aos nossos sentimentos. Amar, sentir afeto, ter afeto, misericórdia, consolação, exortação, comunhão, tudo isso, meus irmãos, faz parte de algo para o que o amor aponta. O amor existe porque ele nos conduz para um lugar. O amor existe porque ele nos incentiva a caminharmos numa direção. E quando nós amamos e direcionamos os nossos amores para um determinado objeto ou para uma determinada pessoa, qual é o fim que nós queremos alcançar com isso? Quando você, por exemplo, escolheu a pessoa com quem você queria se casar, ou se você está nesse processo, ou se talvez você até já desistiu de procurar, no caso de alguns pode ser, por que às vezes a gente torna esse assunto uma coisa tão difícil e tão complicada? Por que algumas pessoas às vezes desistem e dizem que querem ficar sozinhas, ou essas coisas por diante? Meus irmãos, para mim, o fato de o apóstolo Paulo colocar essas 4 questões dentro desse versículo é porque ele entende que a prática do amor necessariamente, entenda bem o que eu estou dizendo, conduz a uma vida em comunidade. Nós só conseguimos praticar o amor propriamente dito quando nós estamos vivendo com outras pessoas ao mesmo tempo. Por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo, meus irmãos, fala no versículo 2 de completar a sua alegria. O que nos dá a entender, num primeiro momento, que ele não consegue ser feliz sozinho. Que ele não consegue alcançar esse estado de alegria apenas com ele mesmo, consigo mesmo. E ele fala isso para os filipenses, meus irmãos, porque esta carta é uma carta dedicada principalmente ao tema da alegria. É por isso que no capítulo 4, se você quiser conferir comigo isso, você vai ver Paulo dizendo no versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Todas essas questões estão dentro desse tema maior, eu acredito. E para que nós entendamos a relação, meus irmãos, de comunhão com o amor, eu gostaria de poder passar a você 2 princípios para que isso seja compreendido de maneira plena. Não existe um sem o outro. E eu quero te dar 2 argumentos nessa noite do porquê não existe amor sem comunhão. Eu quero lhes dizer, meus irmãos, que essas 4 questões que nós colocamos no versículo 1 se relacionam intimamente com aquilo que o apóstolo Paulo está defendendo desde o primeiro capítulo do livro. E ele encerra o primeiro capítulo no versículo 27, dizendo o seguinte, sumarizando a mensagem que ele defendeu nos versículos anteriores. 1:27 diz, vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo. Todas as coisas que Paulo está falando aqui têm a ver com um chamado a todos os filhos de Deus de viver de forma digna do Evangelho de Cristo. O que nos quer dizer, obviamente, que se nós somos chamados pelo Senhor, se nós somos conquistados por Ele, essa conquista tem um propósito. Deus, ao nos salvar, intenta que nós cheguemos ou que nós nos tornemos outras coisas. E o que é que o apóstolo Paulo deseja, meus irmãos, para que nós consigamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo? Veja só aqui no mesmo capítulo, no mesmo versículo 27, o que é que Paulo quer dizer com isso. Para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis o quê? Firmes. E veja, qual é o sentido da firmeza? Em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que o apóstolo Paulo defende, meus irmãos, é que o exercício do amor está ligado efetivamente à existência de comunhão, porque nós só vivemos de modo digno do Evangelho de Cristo quando as nossas lutas e o propósito
propósito que nos leva a estar juntos for um só na mente de todos os filhos de Deus. Estamos falando aqui de algo possível ou impossível? E esse é o momento em que você vai poder, obviamente, ver o tamanho da sua fé. A Bíblia diz que a pequena fé do tamanho de um grão de mostarda faz com que os montes se movam. E talvez em alguns momentos a gente até se pergunte, o que é mais fácil? Assim como Jesus perguntou um dia, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer levante-se e ande? Eu quero perguntar para você, o que é mais fácil? O monte se mover ou a gente viver junto tendo um só pensamento? Como é que Deus produz isso na sua igreja? Eu preciso crer, meus irmãos, que isso é possível. E eu quero crer que é possível porque Paulo diz que nós devemos fazer isso. Você acha que existe alguma ordem bíblica que nós não podemos cumprir? Você acha que existe algum princípio bíblico que você lê e pensa assim, é muito bonito, né? Mas se fosse possível seria mais bonito ainda. Mas como não é, então a gente apenas contempla a beleza de tudo isso. Não, meus irmãos, se está aqui, é porque é possível, por meio de Cristo. É por isso que o apóstolo Paulo qualifica o evangelho que nós devemos viver de modo digno, da seguinte forma: ele é o evangelho de Cristo. Então nós temos que crer que Cristo provoca isso na igreja, na comunhão do corpo. E como é que nós provamos, meus irmãos, que nós estamos firmes, lutando? O versículo 29 vai nos explicar da seguinte forma: nos foi concedida a graça, olha que legal, de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. A graça que nos capacita a fazermos isso, meus irmãos, trabalha dentro do nosso coração para que nós possamos assumir sofrimentos e riscos por causa do nome de Cristo. E obviamente quando a gente fala isso, a gente já remete o nosso pensamento a uma perseguição, e aí o sermão começa a ficar um pouco apelativo, porque aí eu poderia dizer a você, se entrasse uma pessoa aqui com uma espingarda, com uma pistola, com um fuzil, com uma bazuca, com qualquer coisa que se possa atirar e fazer um estrago, e ele disser que ele vai atirar em você, se você não negar o nome de Cristo, será que você deixaria ele atirar em você? Ou você negaria Cristo se você estivesse sob a ameaça de uma arma? Não é isso que nós estamos falando aqui, irmãos. Lutar juntos pela fé evangélica e padecer por Cristo não tem a ver simplesmente com as questões relacionadas à perseguição. Mas eu quero mostrar para você como é que Paulo desenvolve isso. O versículo 30 nos diz: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Paulo diz para os filipenses: a mesma coisa que vocês me viram passando pelo evangelho, eu quero que vocês também passem e lutem da mesma forma. E aí nós temos que perguntar, não é? O que é que os filipenses viram em Paulo? Qual foi exatamente a luta que eles viram na pessoa do apóstolo Paulo? Irmãos, essa luta, esse episódio, para citar apenas é um dos mais belos do livro de Atos. Porque todos se lembram do capítulo 16, onde Paulo diz para o carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Onde que isso aconteceu? Em Filipos, nessa cidade. Mas o que é mais importante, meus irmãos, é que esse é o fim da história. O que Paulo passou antes de conversar com o carcereiro? Eles foram presos, ele e Silas, e a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Na prisão, o que eles faziam? Eles cantavam louvores. E obviamente não entenda isso como uma relação causal, tá? Não foi pelos louvores que Deus derrubou as cadeias. Ele derrubou as cadeias pela sua soberania e pelo seu poder. Paulo e Silas estavam cantando porque eles entendiam que estar na prisão ali era a vontade de Deus, porque por meio daquela prisão eles alcançariam a família do carcereiro. E Paulo fala também aqui no mesmo capítulo da carta aos Filipenses que por causa dele o evangelho se tornou conhecido de toda a guarda pretoriana. Capítulo 1, versículo 13. Ele estava preso quando ele escreveu essa carta, mas ele diz: é bom eu estar preso, porque aí eu posso evangelizar os soldados.
E irmãos, essa é a luta que o apóstolo Paulo está falando. O que é mais interessante para mim, em Atos capítulo 16, é que os louvores fizeram com que as paredes da prisão se agitassem, as cadeias caíssem, mas o apóstolo Paulo e Silas não saíram correndo. Eles ficaram lá. E eu quero perguntar para você, se você está preso injustamente, como era o caso deles, por não ter feito nada de errado, e Deus promove ali uma circunstância de libertação, e aquilo que estava te mantendo preso cai, você sairia correndo? Por que o apóstolo Paulo e Silas ficaram ali? Tanto é, meus irmãos, que a história de Atos 16 nos conta que o carcereiro viu que todos os presos tinham fugido. Todos. E ele pegou uma espada e estava pronto a tirar a sua própria vida, porque isso atestaria a incompetência dele diante das autoridades romanas. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que Paulo e Silas gritaram em alta voz: não faça isso, porque nós estamos aqui. Qual é a luta que o apóstolo Paulo fala, que era a luta dele e que deve ser a nossa? Meus irmãos, nós temos uma tendência muito, mas muito latente, característica da nossa natureza pecaminosa, de sermos pessoas que pensam apenas no que é bom para nós. E o apóstolo Paulo só não saiu daquela prisão porque a compreensão que ele tinha da soberania de Deus era algo tão maravilhoso, que ele olhou para aquele carcereiro e pensou: ele pode conhecer a Cristo, ele pode mudar de vida, por isso eu não posso sair daqui. Quando eu digo que nós precisamos correr riscos, lutar, nós não estamos pensando numa circunstância extrema de perseguição, mas nós estamos pensando assim: já imaginou se a vida, obviamente não é a vida, mas já imaginou se Deus te conduz por caminhos que você nunca imaginou pisar? Já imaginou se você passasse por circunstâncias que você jamais imaginou passar, apenas para que você leve este evangelho para outras pessoas que você jamais conheceria se não fossem aquelas circunstâncias? A luta, meus irmãos, é uma luta contra a gente mesmo e a nossa própria visão de vida. Em alguns momentos a gente diz: não era isso que eu queria, ou não era isso que eu esperava. Mas se aconteceu, é porque Deus quer que você entenda que isso faz parte do processo de transmissão da vontade dele por meio da pregação da palavra, na qual ele incluiu você e eu. Então, irmãos, quero te dar 2 argumentos que me mostram e que mostram pela palavra de Deus por que amor e comunhão estão relacionados. Versículo 1 e versículo 2. Porque nós não somos completos apenas conosco mesmos. Nós não somos completos se nós interpretarmos e tomarmos decisões, apenas decisões que nos sejam confortáveis. E aqui eu não estou falando, por exemplo, também, para que você me entenda, se você vai ou não vai na igreja se tiver frio, se você vai ou não vai na igreja se estiver chovendo, se você vai ou não vai na igreja se você estiver sem carro. A questão não é esse tipo de conforto que eu estou falando. A questão é a seguinte: você está disposto a abandonar a sua reputação, a abandonar as suas posições, a abandonar o seu ponto de vista, para que Cristo seja glorificado através de você? Você está disposto a aceitar a exortação da palavra de Deus em caso de conduta equivocada da sua parte? Você está disposto a aceitar que a igreja de Cristo cuide da sua alma quando ela perceber que você não está andando de modo digno do evangelho de Cristo? Você está disposto a enfiar a sua violinha no saco, como a gente diz no nosso popular, para que você possa então se adequar aos princípios e aos mandamentos de Deus? É por isso, meus irmãos, que o versículo 1, além de conter essas 4 questões que nós falamos aqui, também contém condicionais. Porque Paulo não está afirmando que há, mas Paulo está dizendo: se houver, tem que ser assim.
Paulo não está dizendo que ele enxerga isso em todos os lugares, mas ele está dizendo: onde tem, então tem. Onde tem gente vivendo por modo digno, tem. Onde não tem, não tem. E se não tem, o que eu e você precisamos é entender isso. Se não tem, é porque cada um de nós vive o seu estilo de vida, toma as suas decisões de forma a não se expor na presença de Deus para o corpo de Cristo. Irmãos, qual é o instrumento que Deus usa para exortar a nossa vida? Aí você diz: é a palavra. Correto. Mas quantas vezes você já se exortou sozinho, lendo você sozinho a palavra de Deus? Uma enquete que eu fiz uma vez, informal, eu não me lembro em qual circunstância, acho que era para algum trabalho do seminário. Eu estava curioso para saber qual era o texto bíblico mais conhecido das pessoas que não acreditavam na Bíblia. Eu perguntei assim: você crê na Bíblia? A pessoa dizia não. Aí eu perguntava: mas você conhece algum texto da Bíblia? Irmão, sabe qual era o texto que essas pessoas, na minha experiência, me contaram? Que elas conheciam, ainda que elas não crescem efetivamente? Eu dou uma chance para você adivinhar. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Essa é uma promessa belíssima para os filhos de Deus. Agora eu quero que você comece a perceber comigo: da onde que uma pessoa que não crê em Deus tira lógica, coerência para dizer: o Senhor é o meu pastor? Sabe o que acontece em momentos assim? É aquela pessoa querendo dizer algo do tipo: olha, o Senhor está comigo, o Senhor vai comigo, o Senhor me acompanha. Ah, é? É, o Senhor é o meu pastor, o Senhor me protege, o Senhor cuida de mim. Mas você crê em Deus? Não, mas Ele está comigo. As pessoas se enganam, porque não existe nenhuma mensagem, nenhuma intenção de mudança, de transformação de vida, através de uma citação equivocada da palavra de Deus assim. O que essas pessoas gostam nesse versículo é que ele aparentemente é uma maneira de você se sentir amado por Deus, não importa o que. E isso não é verdade, meus irmãos. Porque esse é só o versículo 1, né? Você tem tantos outros até o 6, mas em especial, observe como é que o Salmo termina. Porque o Senhor é meu pastor e não me faltará, é 1. Mas você se lembra do 6? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei aonde? Na casa do Senhor. Esse é um dos momentos que eu já ouvi algumas pessoas aqui da igreja falando, e eu também acho que às vezes Deus faz isso comigo. É aquele momento que você está lendo a Bíblia assim, e você está ouvindo a pregação da palavra, e Deus fala assim para você: você entendeu ou quer que eu desenhe para você? Você entendeu? Não tem como você dizer que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, se você não for uma pessoa que habita na casa do Senhor para todo sempre. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Nós temos que completar a alegria uns dos outros, para que nós pensemos a mesma coisa, tenhamos o mesmo amor, sejamos unidos de alma e tenhamos o mesmo sentimento. Que sentimento é esse? Nós todos temos que querer viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E para que isso aconteça, nós precisamos de exortação, nós precisamos de consolação, nós precisamos de comunhão e nós precisamos de afetos e misericórdias. Afetos e misericórdias é a parte boa, exortação é a parte ruim. Mas vejam, irmãos, como Paulo coloca as palavras aqui. No 1:27 ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. No 29 ele diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo. Vai contando aí, Evangelho de Cristo, padecer por Cristo. Aí no versículo 1 do capítulo 2 ele fala: exortação em Cristo.
É Cristo que promove essas coisas. Não existe aceitação incondicional. Existe transformação incondicional. Se você é aceito por Cristo, Cristo vai tornar você alguém comprometido com a causa dele. Mesmo que isso signifique mudar de ideia. E aí, irmãos, para o nosso coração, para a nossa maneira de pensar, o que é mais fácil? Tomar um tiro ou mudar de ideia? Você já colocou uma ideia fixa na sua cabeça que ninguém tira? Esses somos nós. Mas se você estiver debaixo do amor de Deus, da comunhão do Espírito, sabe o que é que você vai fazer? Você vai mudar essa postura. Eu vivi assim o resto da minha vida e assim eu pretendo viver. Não, se você quer viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Eu sempre produzi as coisas desse jeito. Se você quer viver de modo digno do Evangelho de Cristo, não é assim que funciona. E a Bíblia tem vários exemplos, meus irmãos, de pessoas com a idade avançada que foram chamadas para mudanças radicais. Eu citei aqui duas nesses últimos trabalhos que a gente teve semanais aqui: Moisés e Abraão. Moisés foi chamado para libertar o povo do Egito quando ele tinha 80 anos. E Abraão foi chamado para sair da terra onde ele estava para uma outra que Deus haveria de mostrar com 75. E eu aqui no auge dos meus quase 30 anos, achando que eu vou pensar as coisas do mesmo jeito, que eu vou fazer as coisas do jeito que eu quero, e ninguém vai conseguir mudar minha cabeça. Não, se o seu interesse é viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Vejam, irmãos, Paulo aqui está falando da vida da igreja. É a igreja que é instrumento de Deus para que nós vivamos em amor. Sem comunhão não existe amor, porque sem comunhão a gente vive para nós. E é isso que o apóstolo Paulo diz para eles. Ora, sabe por que eu não saí correndo da prisão, mesmo que a prisão não fosse justa? Sabe por que quando o Senhor promoveu aquele ato sobrenatural de livramento, eu permaneci lá? Porque a minha luta não é minha luta, não é individual, mas é uma luta pelo reino. Nós tínhamos ali uma alma, um carcereiro, que se não fosse por nós, não conheceria o Evangelho. Eu fiquei preso, eu aceitei a prisão, eu cantei na prisão, porque eu sabia que eu estava ali a serviço do Evangelho. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, às vezes Deus faz com que nós passemos por algumas circunstâncias de mudança drástica de pensamento, de mudança drástica de circunstância, porque Ele quer fazer de você alguém que vive de modo digno do Evangelho de Cristo. Se você errou, você vai ter que pagar as consequências disso. Por quê? Porque você tem que viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Se você está vivendo de modo reprovável, você tem que ser chamado a atenção, porque Deus quer que você viva de modo digno do Evangelho de Cristo. Porque o corpo de Cristo não estará completo se todos não estiverem alegres e buscando a mesma coisa. A igreja não é chamada para ser perfeita, a igreja não é chamada porque é perfeita, mas a igreja é composta de gente que quer ser perfeita. E como diz o livro de Provérbios, como ferro a si mesmo se afia, assim o homem ao seu amigo. Como é que você acha que Deus trata da gente? Deus vai mandar um anjo? Ou Ele mesmo vai descer e conversar com você? Não, Ele já está fazendo isso agora. Você está ouvindo a pregação da palavra de Deus. E é assim que Ele age na sua vida. Às vezes a gente pergunta assim: ai Deus, o Senhor não fala comigo. Você não frequenta uma igreja? Pois é. Não tem irmãos aqui que conhecem a palavra? Não tem lá no seu grupo da família aquela tia, aquele tio que manda bom dia e versículo bíblico, naquelas figurinhas lá? Pois é, você está ouvindo a palavra de Deus todo dia, toda hora, todo minuto. Então não tem razões para você pensar que você não está ouvindo. É claro que você está ouvindo. É que se você está ouvindo efetivamente, algumas coisas precisam ser necessárias. E esse é o meu primeiro argumento, meus irmãos. Amor e comunhão existem de maneira necessária
porque não há completude, não há plenitude sem nós estarmos juntos, lutando pela mesma coisa. O meu segundo argumento, versículos 3 e 4. O apóstolo Paulo diz que é impossível nós fazermos isso se nós não tivermos uma característica específica. O versículo 3 fala assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Coisa difícil. Falo como alguém que sofre por falta disso em alguns momentos. Como é difícil ser humilde. Como é difícil praticar a humildade, meus queridos irmãos. Mas se você, como eu, sofre com esse problema, eu vou te mostrar o que a Bíblia diz que nós devemos fazer para que nós consigamos viver de maneira humilde. O versículo 3 nos fala que nós temos que, ou melhor, que nós não podemos fazer nada por partidarismo ou vanglória. O que é isso? O mesmo versículo vai dizer que a humildade faz com que a gente considere cada um os outros superiores a si mesmo. Isso está relacionado com a experiência que o apóstolo Paulo teve, aquela que está contida em Atos 16, tá? Mas mais especificamente, meus irmãos, eu acho que é mais prudente nós pensarmos que Paulo está falando de partidarismo ou vanglória, porque ele não usou a circunstância de livramento dele, nem essa e nem nenhuma outra, para poder se colocar como uma pessoa inatingível pelos sofrimentos. Eu acho que nós temos a tendência de pensar na nossa vida como se fosse guardada por uma bolha ou por uma fortaleza em que nada vai penetrar porque o Senhor está comigo. Então, quando os problemas acontecem, essa teologia cai por terra. Nós adoramos dizer, por exemplo, que o Senhor é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembra da condicional? Se Deus é por nós, não quer dizer que Ele é, mas se Ele for, ninguém vai ser. Mas o que eu gostaria de colocar é que muitas vezes a gente gosta de se colocar nessa maneira em que nada nos atinge. A gente quer dar a impressão que nós estamos ali sempre fortes e sempre firmes e nós não estamos abalados. Irmãos, queridos irmãos, eu quero que você saiba que é impossível, humanamente impossível, você ter essa força toda. E talvez isso, obviamente, vá de encontro à interpretação que nós temos de muitos textos da Bíblia, que garantem força, fraqueza, e eu sei disso. Só que eu quero que você lembre de uma coisa comigo aqui. Mesmo o grande apóstolo Paulo, que passou por experiências sobrenaturais maravilhosas, entre as quais está esse livramento de Filipos, mas tem uma outra que eu gosto mais ainda, que é a de 2 Coríntios 12. O apóstolo Paulo está contando nos 6 primeiros versículos desse capítulo, que ele teve uma visão. E não foi somente uma visão, mas ele se achou em espírito diante do trono de Deus e ouviu palavras inefáveis, as quais ele não poderia repetir. O que é interessante, irmãos, é que nas primeiras vezes que a gente lê esse texto, a gente pensa assim: o que será que Paulo ouviu, né? Mas não é interessante que ele não quis contar o que ele ouviu? E hoje em dia muita gente não ouve e diz um monte de coisa, né? Mas Paulo ouviu e não quis falar. Mas o que ele quis falar sobre essa experiência? Nos versículos de 7 a 10 desse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo diz assim: para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, Deus colocou o quê? Um espinho na minha carne. Irmãos, eu não sei se você está conseguindo entender a dimensão disso, mas só para você compreender mais um pouco. O livro de Atos nos conta que objetos pessoais de Paulo, como os seus aventais e os seus lenços, eram distribuídos para os doentes para que eles fossem curados.
O apóstolo Pedro, por exemplo, a sombra dele curava. A sombra dele curava. Mas esses homens grandiosos que fizeram coisas grandiosas não eram super-homens. E não eram super-crentes. E quando Paulo sofreu esse espinho na carne, que a gente até hoje não sabe o que é, mas segundo a interpretação do Augusto Nicodemos, pastor presbiteriano, a palavra traduzida por espinho ali naquele texto também pode ser traduzida como lança. Então nós não estamos falando simplesmente, como a gente falava quando criança, de um estrepe que entra na nossa mão assim e fica ali, e nós estamos falando de uma dor lancinante, aguda. E Paulo fala naquele mesmo capítulo: eu pedi 3 vezes para o Senhor para Ele tirar isso de mim. E Deus tirou? Não tirou. Então eu fico muito desconfiado, meus irmãos, quando eu vejo esse tipo de demonstração de força que nem o apóstolo Paulo, que viu um monte de coisa que ninguém mais viu, queria demonstrar. Essa imagem de firmeza, essa imagem de força não é verdadeira. Ela é apenas uma máscara. Porque se você admitir a sua fraqueza diante das circunstâncias da vida, a primeira coisa que você vai ter que admitir num culto, ou quando as pessoas te cumprimentam, na rua, na escola, na praça, em qualquer lugar, a pessoa vai perguntar para você se está tudo bem, e você vai ter que dizer: não, não está tudo bem. Mas isso é tão difícil para nós, porque a gente não quer ser conhecido como gente fraca. Mas deixa eu te contar uma novidade aqui: você é. Você é. O apóstolo Paulo é. Todos nós aqui somos. E o apóstolo Paulo aprendeu com aquele espinho que o poder de Deus se aperfeiçoa onde? Na fraqueza. E é por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, pede para os seus destinatários orarem por ele. Orai por nós, o apóstolo Paulo diz. E ele nos ensina a humildade assim: considere que os outros são superiores. Ou seja, em outras palavras, considere que os outros podem te ajudar, de um jeito que você mesmo não pode. Eu ouço muito, hoje em dia, algumas coisas do tipo assim: eu não posso falar o que eu penso para todo mundo, porque nem todo mundo vai entender. Você já tentou? Como é que você sabe? Eu me lembro que uma vez eu gosto muito de fazer isso. A gente vai conhecendo alguns jovens, adolescentes aí ao longo das cidades, dos acampamentos da vida, e eu lembro que eu conheci uma vez que estava me contando algumas coisas, e ele me contou, ele não mora em Itapeva, ele começou a falar, aí um dia ele chegou para mim e falou assim: Pastor João, você é um grande amigo, e mesmo você não sendo o pastor da minha igreja, eu confio muito em você. Meus irmãos, Deus tratou o meu coração, porque há 5 anos atrás eu diria: amém, eu sou melhor que o seu pastor. Mas naquele momento eu falei assim para ele: cara, então já que você confia em mim, deixa eu falar uma coisa séria para você. Quantos membros tem a sua igreja? Aí ele falou assim: deve ter uns 50, 60, uma igreja pequena. Aí eu falei assim: em 60 pessoas, não tem uma que seja capaz de te ouvir e te aconselhar como eu faço? Só você serve ao Senhor aí? Só tem você? Só você? E aí você vai perceber que a gente não compartilha as nossas dores porque a gente não é humilde. Essa é a verdade da palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Nós não consideramos os outros superiores a nós. A gente considera que a gente está aqui e o resto está aqui embaixo. O nosso grande problema é falta de humildade, meus irmãos. E o apóstolo Paulo fala: não faça nada por partidarismo, ou, qual é a palavra que ele usa? Vanglória. Eu quero dizer para você que uma das coisas mais legais que tem é quando a gente ouve um testemunho do tipo assim: eu superei determinada coisa, e a igreja fica feliz, glória a Deus. E eu estou falando isso não ironicamente, eu estou falando glória a Deus mesmo, quando a gente dá testemunho de ter superado alguma coisa. Mas eu quero perguntar para você nessa noite: se você ainda não superou o seu mal, se você ainda não superou o seu processo de qualquer coisa que seja, você está esperando o quê para pedir as orações da igreja?
Você está esperando o que para fazer o que o apóstolo Tiago nos recomenda? Chame os presbíteros da igreja. O que você está esperando? Sabe o que é isso? Falta de humildade. Dura é esta verdade, mas é verdade. Nosso grande problema, irmãos, é que nós estamos muito acostumados a pensar que nós estamos sozinhos, que ninguém liga para a gente, que só tem eu no mundo, e se Deus está comigo, então esqueça isso. Se Deus está com você, Deus te colocou, sabe aonde? No meio de uma igreja, que tem gente crente como você. Você é crente, mas você não é o único crente. E nós, meus irmãos, precisamos vencer isso, para que nós possamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. E aí ele termina no versículo 4 falando assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Se para que a gente consiga exercitar essas coisas, a gente precisa de humildade, no versículo 4 a gente aprende que a gente também precisa de desprendimento. Eu sei que você tem a sua vida, eu sei que ela é corrida, eu sei que ela é difícil. Eu sei que você tem um tempo muito exíguo. Aprendi essa palavra com o reverendo Gessi, gostei, estou citando. Mas você não pode se esquecer que o reino de Deus não funciona assim. No reino de Deus, as suas coisas são tão importantes como a dos outros. Então, se nós queremos viver o amor de Deus, meus irmãos, nós precisamos de genuíno interesse uns pelos outros. Eu não sei como que você vai fazer, mas você precisa de um tempo. Depois de ter lido a Bíblia, depois de ter orado, depois de ter meditado, eu quero recomendar uma coisa para você, que talvez você leia em todos os jornais falando que atrapalha, mas eu quero dizer para você que não atrapalha. Eu acho que você precisa de um tempo por dia de WhatsApp. Em que sentido? Onde você vai perguntar para todas as pessoas que você conhece: como você está? Como que você está? Eu quero orar por você. Eu quero saber como você está. Aqui na igreja, meus irmãos, as mulheres têm um grupo. E nesse grupo, o que eu mais gosto de ver são os pedidos de oração. Eu estou meio intruso nesse grupo, né? Porque o grupo é das mulheres virtuosas. Eu não sou uma mulher virtuosa, mas eu estou dentro do grupo. Então elas até mudaram o nome do grupo, né? Mas o que é legal, irmãos, é que é um canal muito interessante. A gente fica sabendo quando as coisas acontecem, quando não acontecem, onde está, onde não está, quem aconteceu com quem, vamos aonde hoje, pá. De novo as mulheres dando um exemplo para a gente. Ó amarada do céu, o PH do céu, faça um favor. Criem o grupo dos homens virtuosos, por favor. E usem esse grupo para comentar coisas não só sobre futebol, mas sobre o reino de Deus também. Tá? Mas o que eu quero dizer é isso, irmãos. Nós precisamos desse tipo de atitude. Hoje está tão fácil, né? A gente tem o WhatsApp, a gente tem celular, a gente tem um monte de coisa. Mas, eu não tenho tempo. Como você não tem tempo? Você tem tempo, sim. E eu posso provar que você tem tempo. Qual é a última coisa que você faz antes de dormir? E eu quero dizer para vocês, irmãos, que várias vezes estou confessando isso porque a Bíblia diz para a gente confessar os pecados, né? Para ser perdoado. E muitas vezes eu já me arrependi terminantemente de dar essa última olhadinha no celular antes de dormir. Porque às vezes a gente vê, daí a gente pensa, bom, agora é hora de dormir. Daí você sente aquela vibração do celular e você pensa assim, amanhã eu vejo. Mas daí você pensa, não, eu vou ver agora. E várias foram as vezes em que, já tarde da noite, ou com sono, ou qualquer coisa assim, alguém manda uma mensagem assim, pastor, tá acordado? Rapaz. E nessa hora não tem como você dizer que não tá, porque o WhatsApp conta quando as pessoas enxergam a mensagem, não é? A gente sabe quando elas vêm e não respondem. Irmãos, várias vezes eu pensei assim, gente, eu tinha que desligar essa coisa aqui, porque senão eu não vou conseguir dormir. Mas a nossa vida é assim. Se nós queremos viver de modo digno do Evangelho de Cristo, a gente tem que ser assim.
Eu não posso achar ruim quando as pessoas me procuram, porque é para isso que eu sirvo. Eu não tenho que ter em vista o que é propriamente meu, senão cada qual que é dos outros. E para não ficar um sermão moralista, meus irmãos, para que o nosso maior exemplo não seja Paulo, quem é o maior exemplo de humildade, de desprendimento, de viver de modo digno que a palavra de Deus tem? É o Senhor Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo Paulo está recomendando para nós agora. Se esses exemplos da vida dele não te convenceram, então agora ele vai usar um que convence. O versículo 5 vai dizer assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, diz o texto, a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E ele, versículo 8, a si mesmo se humilhou. Meus irmãos, o apóstolo Paulo não é o nosso maior exemplo, mas nós só estamos falando dele aqui porque ele fez o que Cristo fez. Cristo é o nosso exemplo. Ele estava lá tranquilo, feliz, na Trindade, na comunhão perfeita das três pessoas da Trindade, não precisava de nada, não precisava de ninguém, mas ele resolveu vir. Ele não tinha nada a ganhar com isso, mas ele veio. Você quer um exemplo maior que esse? Ele é o nosso exemplo de humildade, ele é o nosso exemplo de desprendimento, e meus irmãos, foi porque ele fez isso que hoje a gente pode falar sobre essas coisas. Não é porque a gente faz ou deixa de fazer, mas é porque ele fez. Então, eu volto àquela pergunta inicial: Cristo pode fazer isso no nosso meio, queridos irmãos? Eu quero que você responda a essa pergunta no seu coração. Sim, ele pode. Mais do que isso, ele vai. Mais do que isso, ele já está fazendo. Que o Senhor abençoe a nossa igreja. Que o Senhor abençoe este lugar. Que o Senhor abençoe o seu reino. E que aqui nós estejamos procurando viver, harmonizando a comunhão e o amor, a fim de que nós possamos viver de modo digno do Evangelho de Cristo. Que Deus os abençoe, queridos irmãos. Amém.